Esse é o primeiro gol de Cauli de pênalti do São Paulo, no dia que o Bahia é eliminado pelo Rings nas cobranças de pênalti. Fala, rapaziada, mais um vídeo pro canal do Alan. Bahia está eliminado da Libertadores. Perdeu por Rings nos pênaltis dentro de casa, na Arena Fonte Nova. O estádio estava com mais de 45 mil pessoas e o tricolor de aço não conseguiu a classificação no tempo normal. Bahia abriu o placar logo cedo, aos 19 segundos, a 20, 25 segundos. Logo depois teve um pênalti, o Bahia conseguiu converter, o William José mesmo assim perdeu, mas no rebote ele fez. E aí o O'Rings no segundo tempo melhorou um pouco o seu jogo, catimbou bastante, e uma falha de saída de bola de Ademir, ele simplesmente empatou o jogo, né, porque deu 1-0 lá dentro, foi 2-1, então no placar agregado ficou 2-2. O O'Rings tinha dado 1-0 dentro de sua casa, no Bahia, o Bahia ganhou de 2-1, então ficou 2-2 e a partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis, Del perdeu o pênalti e Everton Ribeiro perdeu o pênalti. Ronaldo fez sua parte, defendeu um pênalti, então se o Bahia permanece fazendo seus gols, o Bahia realmente se classificaria, mas pesou bastante a questão de Del, por ter 17 anos, a maioria da torcida não gostou de que ele tinha pessoas mais experientes para poder bater na frente dele, e Everton Ribeiro, que fez um pênalti muito ruim, uma batida muito fraca, praticamente no meio do gol, facilitou bastante o goleiro pegar o pênalti. Everton Ribeiro, que na minha opinião foi o melhor jogador do Bahia, como sempre, ele sempre decide, foi o primeiro passe dele de gol, foi logo no começo, logo o passe que ele deixou a Ademir logo de uma situação boa, e aí depois ele simplesmente conduziu a partida do jeito que ele conduz, tocando bola, abrindo espaço para jogar. Então ele de fato foi o melhor jogador, infelizmente perdeu o último pênalti, o pênalti que classificou o time do O'Rings. O Bahia agora ficou sem calendário internacional. O Bahia não vai poder jogar a Copa Sul-Americana porque não avançou de fase na Libertadores. Para você jogar a Sul-Americana, você teria que avançar um pouco mais na Libertadores, e caso você saísse, você era deslocado para a Sul-Americana. Como o Bahia caiu precocemente, então o Bahia não vai ter calendário internacional. Que prejuízo para o time do Bahia, hein? Só vai disputar agora o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Então vai ficar só com o calendário nacional. O time lutou bastante em 2025 para poder, de fato, entrar numa competição internacional, e agora não vai poder mais disputar porque caiu logo precocemente nas primeiras fases. O Bahia agora vai pegar Juazeirense, vai jogar o Campeonato Baiano. O Bahia agora vai jogar o Campeonato Baiano nesse final de semana, vai jogar contra Juazeirense e depois vai jogar suas fichas no Campeonato Brasileiro. Vamos falar um pouquinho aqui do primeiro tempo do jogo do Bahia. O jogo do Bahia no primeiro tempo foi muito bom, de bom para mais ou menos, porque o Bahia fez o gol logo no início e recuou, começou a tocar muita bola. Para você ter ideia, o Bahia teve 70% de posse de bola, cara, contra 30% do O'Rings, e só teve 4 chutes, ou foi 3 chutes no gol. Então o Bahia toca muito a bola, isso é uma deficiência que já vem há anos já se arrastando no Bahia, toca muito a bola e não tem poder de definição. Não tem jogadores que de fato que tenham esse poder de definição. E aí o Bahia tocou muito, abriu o placar, em vez de pegar esse ímpeto e ir para cima do mesmo jeito que foi aos 30 segundos, 25 segundos, em vez de pegar esse ímpeto e ir para cima, simplesmente baixou sua linha e começou a tocar a bola atrás o tempo todo lá. A saída de bola com Gabriel Xavier estava horrível, ele não estava conseguindo, ele estava andando em campo para tocar a bola. O time do Bahia estava muito preso, não se apresentava em nenhum momento para poder vir receber a bola, os laterais ficavam presos, e aí Caio Alexandre ficou preso um pouco, o Jean Lucas sumido do jogo, como sempre. Jean Lucas estava numa fase ruim, e o técnico Rogério Ceni não conseguiu identificar isso até hoje, ou ele está tentando bancar Jean Lucas. Jean Lucas está mal, já tem vários jogos, não é questão de um jogo ou outro, já tem vários jogos que Jean Lucas não consegue desenvolver. Ele é muito sumido, ele não está no desarme, no volante, não está desarmando lá, não está ajudando, e também não está no ataque. Quando ele chegou no ataque, Everton Ribeiro deu uma bola para ele, uma cavadinha dentro da área, ele pensou 2 vezes como é que ele ia chutar, se ele ia chutar de direita, aí ele puxou para a esquerda, chutou, a bola foi na lua. Então ele não está presente no ataque, não está presente nem ali jogando de volante, nem ali pelo meio. Ele está jogando mal todas as partidas, a maioria das partidas que ele joga. Não me recordo aqui uma última partida que Jean Lucas fez bem, e Rogério Ceni só tirou ele nos acréscimos. Rogério Ceni não teve culpa dentro do campo, que Ademir falhou. Ademir entregou o jogo lá no meio de campo, depois do segundo gol que o Bahia tinha feito de pênalti. O Bahia baixou suas linhas, começou a tocar muita bola, tocando, não conseguiu ser agressivo, já estava com ímpeto ali de 1-0, era para ter sido agressivo mais, mas conseguiu um gol de pênalti, uma jogada aérea. O cara empurrou Pulga dentro da área, pênalti, o William José bateu mal, a bola sobrou para ele, deu sorte,
e fez o 2-0. Com isso, o Bahia poderia ter matado o jogo, poderia ter jogado intenso, porque o time do O'Higgins só jogava a bola de lateral para dentro da área e dava chutão pro centroavante brigar e eles brigarem pela segunda bola. O Bahia estava um pouco competitivo na partida, estava brigando pela segunda bola e tal, mas ainda assim poderia ter arriscado mais, poderia ter de fato ido para cima para tentar fazer o terceiro gol. E aí o Bahia ficou tocando muita bola, o time do O'Higgins achou uma bola no segundo tempo, que foi justamente essa de Ademir. Ademir tinha Jean Lucas para tocar com a perna esquerda dele. É o que eu falo, cara. No time do Bahia tem muitos jogadores bons, mas não tem jogadores decisivos. Você vai jogar uma Libertadores, seu time tá dando 2-0, você quer sair jogando, driblando. Nenhum time que é cascudo, com jogadores cascudo, porque a maioria desses jogadores do Bahia, nenhum deles teve essa prova de jogar essas competições internacionais. E aí Ademir é um deles, cara. É jogador bom, mas que é só bom. Não é decisivo, não é um cara que pensa forte, não. Essa bola aqui é de segurança. Vou jogar lá na frente, ou senão vou jogar em Jean Lucas aqui que tá mais perto. O passe era fácil. Era um passe muito fácil que ele poderia conectar ali. E ele simplesmente tentou driblar ali na cabeça da área, perdeu, o O'Higgins foi e fez o gol. Com isso aí desestabilizou o time do Bahia, o Bahia não conseguiu mais jogar, não jogou mais o futebol, não conseguiu encontrar mais o seu futebol. Tentou ali e tal, no abafa, tentou uma jogada, mas sofreu muito contra-ataque. Roman Gomes, o outro, também é um menino novo, também é o que eu falo, vai ter muito jogador bom, mas é novo, o cara quase entrega o gol, entendeu? Muito mal na partida, sabe que é muito mal mesmo. Nos desarmes ele estava mais ou menos, mas vai entregar a bola para os companheiros, ele estava entregando errado, errando passe de lateral, cara, Roman Gomes. Lateral, ele estava errando, ele pegou uma lateral e jogou diretamente na linha de escanteio. Então, o time do Bahia estava sofrendo muito com erro de passe, que em comparação ao ano passado está errando muito mais. Muito por conta de Caio Alexandre também não tá jogando muito bem essas partidas, ele tá voltando de ritmo de jogo ainda, você vê que ele ainda tá ele saiu de cansaço no jogo, então ele não tá conseguindo conectar aquele espaço que ele conectava antes na temporada passada. Com isso o Bahia tá sofrendo muito, porque Jean Lucas também tá sumido do jogo. Pulga tá voltando agora, tá começando a se encontrar no jogo, mas a tomada de decisão de Pulga também não tá sendo muito boa. Pulga pegou uma bola, fez uma linha de fundo lá, como ele sempre faz, só que na hora de levantar a cabeça, ele bateu o cruzado reto, em vez de tocar para trás. É a tomada de decisão ali, porque assim, no drible ele foi bem, fez uma boa partida, só que porém, na hora da tomada de decisão ali, de dar o passe, ele não conseguiu dar o passe. Ele tá ansioso, entrou em impedimento 2 vezes, foi 3 vezes no jogo, isso é a ansiedade de querer marcar um gol, então ele fica muito fora da linha ali do impedimento, foi pego 3 vezes aí de tanta ansiedade. Rogério Ceni, na minha opinião, mudou totalmente errado, colocando... Não tirou Pulga, era para ter colocado Sanabria, um jogador mais incisivo, de drible, mais habilidoso. Ele botou o Kiko Oliveira, que ficou só correndo para um lado e para o outro, que também é um jogador que não tem poder de definição. O Bahia não tem jogadores que definem bem as jogadas, que chuta bem no gol. Todos os jogadores que jogam na frente são velocistas e habilidosos. Pulga, velocista, habilidoso, mas não define bem a jogada. Ademir, a mesma coisa, muita correria, muito bom jogador, mas é só isso, não define bem a jogada. Kiko Oliveira, a mesma coisa, muita correria, mas também não define bem a jogada. Então o Bahia está com muitos jogadores bons, porém sem definição boa para poder finalizar. Com isso o Bahia se mostra não estar preparado ainda para esse tipo de competição. O Bahia não investiu bem nessa janela aí para jogar esse tipo de competição. Trouxe Everaldo, questionado pela torcida. Trouxe Kiko Oliveira, um bom jogador, mas só bom jogador, não um jogador que define lance, que define bem o lance. Sanabria também é outro jogador que já estava aí, mas que não define bem os lances. Não é jogadores realmente de Libertadores, jogo mais pegado, é um jogo mais catimbado, um jogo mais técnico também em alguns momentos para você poder fazer seu gol. Então o Bahia não tem esses jogadores e sofreu bastante, foi tanto que foi eliminado precocemente da Libertadores. O Bahia não está investindo o que investiu no começo, estava numa crescente, mas eu acho que estagnou. O Grupo City, em comparação ao Manchester City, para a gente ter uma ideia, lá foram investidos 201 milhões de euros, que dá 1,5 bilhões de reais, dá 1,5 bilhão, né, lá de investimento inicial, e aí dentro de 4 anos o Manchester City ele ganhou a Premier League. Claro, lá ele disputou contra a Chelsea, que também tem muito dinheiro, e contra o Arsenal também, que independente da situação que estava lá, era um time de poder financeiro bom também lá. Então a disputa dele foi com esses times. Dentro de 4 anos, eles conseguiram o primeiro título. Já aqui é 1,5 bilhão para 15 anos. Então, a diferença é absurda. Aqui a disputa é contra Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro, todos esses times têm poderio financeiro maior do que o Bahia.
Então, com isso, eles contratam jogadores melhores, jogadores que, aí como agora o Palmeiras trouxe Arias, né? Aí o Fluminense também, outro time que também tem time competitivo. Então, tem Hulk lá, tem outros jogadores. Eles trazem jogadores com nome de peso, com jogadores que definem jogo, que definem bem as partidas. Já o Bahia, com o investimento que tem aqui, ainda não está conseguindo trazer esses jogadores competitivos. Está trazendo jogadores novos, apostando no futuro. Com isso, a Libertadores não é competição para esses meninos aí. Nenhum deles tem experiência necessária, na minha opinião, para estar jogando esse tipo de competição. Tem que ser jogadores cascudo, joga feio na hora que tiver de jogar, como a Ademir agora não jogou feio e perdeu a bola. Praticamente a eliminação está nos pés dele. Claro que Ronaldo fez a defesa lá nos pênaltis e Del perdeu e Everton Ribeiro perdeu, mas você está dando 2-0 para um time que não consegue chegar tocando bola nenhuma, só dando chutão. Você dando 2-0 e você tentar driblar e perder a bola, entregar o gol para os caras, aí realmente a definição para mim da vaga ficou por conta de Ademir, que para mim é só um bom jogador. Ademir, ele é velocista, tem habilidade, mas é só isso, eu não consigo enxergar ele como um jogador excepcional ou um jogador acima da média. Para mim ele é um bom jogador, ele está sempre ali ajudando o Bahia, fazendo profundidade no campo, mas é só isso e mais nada. Então o grupo do City, junto com o Bahia, não está fazendo os investimentos para jogar esse tipo de competição. Eu quero saber de vocês aí, velho, o que que vocês acham? Se o Bahia realmente, de fato, está segurando o orçamento. Esse ano parece que ia ter um orçamento maior, que ia trazer algumas peças, e infelizmente os torcedores ficaram frustrados, porque só trouxe Everaldo, Kike Oliveira praticamente, e Roman Gomes, o lateral direito. Nenhuma contratação de peso. Uma contratação que a torcida estava aprovando era a de Júnior Santos, que está no Atlético Mineiro. Essa aí realmente ia ser uma boa por porte físico do jogador e por ser um jogador mais brigador. Então, e junto com outro centroavante que estaria para vir aí, né, que é o Vélez, que vem de lá do Tottenham, o time ia ficar mais encorpado. Mas nesse caso, o Grupo City preferiu não fazer esse investimento nessa primeira janela e agora só resta aí poucos dias para poder fechar a janela. Eu creio que o Grupo City não vai fazer nenhum tipo de loucura e sair contratando qualquer pessoa para poder deixar a torcida mais tranquila. Não vai, eu imagino que eles vão deixar para a próxima janela para fazer as contratações pontuais no Sport Clube Bahia. E aí, torcedor, o que é que vocês acharam aí? O que é que vocês acham que está acontecendo com o Grupo City junto com o Bahia? O Bahia, será que vai virar uma barriga de aluguel? Que nem o Montevidéu City, que é assim, e o Yokohama também é assim, eles pegam jogadores e revelam e vendem. Eu quero saber de vocês aqui o que vocês acham se isso vai acontecer no Sport Clube Bahia. Vou falar aqui dos pênaltis, antes de fechar aqui. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, velho. Deixe seu comentário aí, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho das notificações. Deixa eu falar aqui dos pênaltis, cara. Ronaldo pegou um pênalti, o Ronaldo foi bem, né? Pegou o pênalti e foi bem em todas as batidas, só na última que ele não acertou o canto, mas ele acertou todos os cantos, deu azar, teve uma bola que passou muito. Ele caiu, a bola passou debaixo da mão dele, ali foi questão de time, porque ele pulou bem na bola, só que tipo, a batida foi acelerada, ele pulou, só foi questão de time, cara, mas ele pulou bem em todas as bolas, pegou um pênalti, infelizmente colocaram o Del, Rogério Ceni deu uma justificativa dizendo que Del já faz isso na base, já bate pênalti na base, já fez pênalti decisivo quando ele jogava na seleção de base, e que pediu para bater. Entre pedir e bater, existe um abismo muito grande, porque um jogo pesado desse, a torcida tá lá, todo mundo agora, ele que mesmo fala que não quer queimar jogador, que é para conservar o jogador da base, e deixar o menino bater um pênalti daquele ali, isso aí de fato, e você pode escolher tudo ali na hora, cara, e deixar outros jogadores que têm mais experiência, que são mais cascudo, não bater o pênalti, para deixar o menino de 17 anos, uma torcida daquela ali, em cima, uma pressão danada, um jogo pesado, tinha que deixar ele para cobranças alternadas, porque ele já tá ali, ele bate pênalti em cobranças alternadas, mas na minha opinião deveria bater outro jogador. Se outro jogador bate no lugar dele e faz, traz uma maior tranquilidade para o último pênalti de Everton Ribeiro. Não estou justificando aqui que Everton Ribeiro ia fazer ou não o pênalti, mas quando você entra com a situação de que você vai bater o pênalti para poder classificar o time, você entra mais tranquilo, porque se você perder, não vai mudar nada. Já nesse caso, Everton Ribeiro entrou pressionado, já para poder dar andamento nas alternadas, e acabou perdendo. Bateu um pênalti ridículo, o de Del ainda foi melhor do que o dele, Del pegou mascado na bola, porque não tomou distância. Jogador novo, quer fazer bonito, quer fazer gol bonito, e aí não tomou distância, acabou que mascando a bola. Everton Ribeiro correu bem, só que quando chegou em cima, ele travou o pé, travou o corpo, perdeu força ali, ó. Everton Ribeiro era para ter vindo no embalo e chutado direto. Ele simplesmente travou o corpo e tentou pegar o goleiro de surpresa, pensando que o goleiro ia cair antes, para ele poder deslocar o goleiro não foi na dele,
e ele bateu o pênalti praticamente no meio. Com isso aí, o Bahia tá desclassificado da Copa Libertadores. Deixe seu comentário aí, velho, o que é que vocês acharam aí, o que é que vocês acham em relação ao Grupo City junto com o Bahia. Lá no Manchester City, investimento de 200 milhões logo inicialmente. Os caras em 4 anos foi campeão. E aqui, a gente já tem 4 anos, já vai para quinta ano que vem, e o Bahia só fica nas competições regionais, Campeonato Baiano, Nordeste, sendo campeão de alguma coisa. Copa do Brasil, que é uma competição mais extensa e que agloba o Brasil todo, o Bahia não consegue chegar muito longe. E aí, torcedor, deixa aí nos comentários aí, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto, rapaziada.